Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí com raciocínio lógico matemático para FCC. Nosso objetivo aqui sempre é buscar a linha de raciocínio da FCC, ou seja, as questões que forem colocadas são sempre questões voltadas à sua banca Fundação Carlos Chagas. Então, todas as questões que vocês verem aqui, mesmo que seja, por exemplo, Sesgran Rio, IAD, eu só capturo questões de outras bancas se tiver algum recado para te passar com relação à FCC. Se ela tiver algum recado, ela está aqui. Caso contrário, não é qualquer questão que eu vou trazer para cá, tá? Então, assim, caso contrário, professor, eu vi uma questão na Sesgran Rio que você não colocou aí, mas é porque não é estilo a FCC. Meu objetivo aqui sempre é buscar o estilo, a linha de pensamento da banca, a linha de pensamento do examinador. Assim a gente vai começando a entender como o examinador pensa. Lembre-se que ele sabe que a maioria baixa 500 provas da banca deles. Então, o que eles fazem? Eles olham para as outras bancas, quem faz parecido com eles, e aí eles vão lá e jogam na prova deles. Então, assim, eles capturam ideias em outras bancas. Então, essas ideias é o que eu trago para vocês aqui no curso. Ok? Vamos lá. Então, recapitulando a parte de equivalência, se for uma frase condicional, nós temos duas equivalências. Mas lembre-se que ele não vai aparecer primeira e segunda equivalência. Isso aqui é uma nomenclatura minha, não é de examinador. E por que eu determino primeiro e segundo? Porque o que mais cai é uma frase com se. Se as duas frases tiverem o se, você vai ter que voltar negando. Aí algumas pessoas vão dizer, professor, essa aí é a contra-recíproca. Mas não precisa ficar decorando esse nome, que o examinador não cobra isso. Ele não cobra o nome disso aqui. Ele cobra só que você tem que voltar negando. Certo? E a outra frase seria uma frase com ou. Lembre-se que uma frase com ou é o contrário da negação. Então, basta você lembrar como é a negação. Lembra como é a negação disso aqui? Como é que seria a negação de uma frase condicional? Como é que você nega uma frase condicional? Mantém a primeira e nega a segunda. A negação desta frase é essa. A equivalência é a negação dessa daqui. Então, agora você nega. Ó. Aqui está A. Qual a negação de A? Não A. Aqui está E. Qual a negação de E? Ou. Aqui está não B. Vai ficar B. Pronto. Então, lembre-se que eu estou sempre comparando esta frase com esta daqui. Então, se eu tivesse uma frase aqui, ó. Se gato não é pato, o carro não é azul. Não precisa ter lógica nenhuma, tá? A frase não é necessária ter lógica. Então, se ele te pedisse uma equivalência e no lugar do então, ó, o então está aqui depois do pato, no lugar do então tivesse um ou, tá? É porque ele quer esse segundo caso. E o que o segundo caso fala? Fala, ó, nega a primeira. Então, aqui está não é pato. O que eu vou falar? Pato. Gato é pato. Eu vou negar a primeira. Aqui está B e B. O que ele está falando com a segunda? Ele está te dando o seguinte recado. Olha, não mexa na segunda frase. Então, eu não vou mexer, eu vou repetir. O carro não é azul. Pronto, é isso aqui. Essa aqui seria uma equivalência, só que uma equivalência usando ou. Certo? Uma equivalência usando ou. Agora, e se fosse uma equivalência, aí você vai procurar, tem que procurar lá nos gabaritos. E se fosse uma equivalência com se, o que ele vai ter que fazer? Se for uma equivalência com se, a gente já sabe que ele vai ter que fazer o quê? Voltar negando, de trás para frente. Aqui está dizendo que o carro não é azul. Como é que você vai falar? Qual é a negação de carro não é azul? Carro é azul. Então, porque no caso tem o então. Se tiver o se, tem o então, que pode ficar subentendido. Aqui está dizendo que o gato não é pato. Então, vai ficar que o gato é pato. Pronto, o gato é pato. Ok? Então, vocês viram, ó, tem esses dois casos de equivalência aqui. Ó, esse caso e esse caso. Aí você fala, professor, mas como é que eu só vou saber qual caso que é? Não tem outras alternativas, você vai ter que testar. Ou vai ser esse, ou vai ser esse. É um dos dois casos. Ok? Então, vamos
caminhar, vamos ver mais exercício, questão 19, questão da SES Gran Rio Funasa. Se Marcos levanta cedo, então Júlia não perde a hora. É possível sempre garantir que... Olha, por que eu trouxe essa questão da SES Gran Rio? Lembre-se que tudo tem um objetivo didático com relação à FCC. Tudo tem um porquê. Eu quis trazer essa questão da SES Gran Rio porque aqui ela fala bem o seguinte: é possível sempre garantir que... Eu te pergunto, o que ela está pedindo? O que está pedindo? Você sabe? Ela te pediu a negação, ela te pediu equivalência, ela só te deu uma frase. Ela falou o seguinte, ó, vou escrever aqui embaixo. Ela falou assim para mim, ó, se Marcos levanta cedo, então, que eu não preciso escrever, né? Júlia não perde a hora. Ó. Então, Júlia não perde a hora. Nesse caso aí, o que ele está te pedindo? Ele te pediu alguma frase? Ele te pediu alguma coisa? É sempre possível garantir que, olha, você está vendo uma frase condicional e você está vendo que ele não te pediu nada. Tá vendo? Então, se ele não te pediu nada, ó, eu não sei o que ele está te pedindo. Então, nesse caso, você só poderá dizer uma frase igual. E o que quer dizer uma frase igual? Quer dizer uma frase, vou botar assim, ó, isto é, vírgula, isto é uma equivalência, tá? Então, olha só, é bom vocês se preocuparem com essa forma de te pedir equivalência, tá? A FCC também te cobra assim. Ela não precisa dizer no texto assim, uma frase equivalente a ela, não precisa, pode estar subentendida. E esse aqui é um caso clássico. Quem mais gosta de fazer isso é a SES Gran Rio, tá? Então, olha só, quando ela não te pedir nada, porque ela quer uma frase igual, tá? E uma frase igual é uma frase equivalente, ok? Aí você pergunta, qual caso? Eu sei que tem dois, tem um com se e tem um com ou. Qual desses dois? É o primeiro ou é o segundo? Qual desses dois? Olha aqui, ó, no gabarito, ó, só tem frases com se. Então, eu já sei que é o primeiro. Pronto. Então, se é o primeiro, eu te aconselho a não procurar a resposta, você fazer, tá? Aqui está dizendo o que para você? Que você tem que voltar de trás para frente, tá? Então, vai ser, se Júlia não perde a hora. Qual a negação de Júlia não perde a hora? Vai ser se Júlia perde a hora. Então, aqui está dizendo que Marcos levanta cedo. O que eu vou falar? Marcos não levanta cedo. Pronto, é isso aqui. Aí eu procuro o gabarito. Se Júlia perde a hora, então Marcos não levantou cedo. É a letra T de dado. Ok? Se Júlia perde a hora, então Marcos não levantou cedo. Ok? Agora, olha só. Você vai perguntar o seguinte. Algumas pessoas têm mania de procurar pelo sentido da frase. Aí, olha só. Esquece tudo isso que eu falei e pensa no sentido da frase. Se Marcos levanta cedo, Júlia não perde a hora. Dá uma olhada na letra A. Se Marcos não levanta cedo, então Júlia perde a hora. Ela parece estar correta, concordam? Essa letra A parece que está correta, mas ela não está. Por quê? Pode ver que se eu olhar para essa e olhar para A, ele está negando na sequência. Eu não posso negar na sequência. Aí você me pergunta, por que eu não posso negar na sequência? Aí vamos lembrar da frase onde eu comecei a te explicar a equivalência. Se beber, não dirija. Lembre-se que o então está subentendido aqui. Se eu pudesse negar na sequência, eu teria que falar, se não beber, aqui está dizendo que não dirija, eu vou falar, dirija.
Eu te pergunto, esta frase e esta frase, elas são iguais? E aí, o que vocês acham? Ela te passa a mesma ideia? Primeiro, em cima eu estou dizendo o seguinte, se você beber, não pegue o carro. E aqui eu estou falando, se você não beber, pegue o carro. Ou seja, e uma criança que não bebe, ela pode pegar o carro? Não. Então, essa frase não é equivalente. Pode ver que para ela ser equivalente, ela vai ter que ser o seguinte, daqui para lá. Ó, vamos ver daqui para lá. Aqui está não dirija, vai ficar o quê? Se dirigir, então, aqui está dizendo beber, eu vou falar não beba. Pode ver que você já viu a mídia falando esta frase e a mídia falando esta frase, porque as duas são equivalentes, ou seja, as duas passam a mesma ideia, tá? Elas passam a mesma ideia, tá? Elas passam a mesma ideia, ok? Elas são equivalentes, ok? Então, vocês viram aí frase equivalente. A equivalente, lembre-se que na equivalência, ela passa a mesma ideia. Então, nesse caso aqui, ó, toma muito cuidado, mesmo que você ache que a frase, ah não, professor, mas para mim tem mais lógica a letra A. Mas essa questão está errada. Não é o sentido disso aqui. Porque, ó, se Marcos não levanta cedo, então quer dizer que Júlia perde a hora? De jeito, eu não posso afirmar. O fato dele não levantar cedo, eu não posso garantir que ela vai perder a hora. Agora, eu posso garantir o inverso. Se a Júlia perde a hora, o Marcos não levantou cedo. Aí eu garanto, tá? Não levanta, não levantou, não vai levantar. O tempo verbal não me importa. O que me importa é sempre a ideia. Raciocínio lógico é sempre a ideia. Nunca esqueçam disso, ok? Então, aí, por que eu trouxe essa questão? Por causa desta nomenclatura aqui, ó, tá? Aí você fala, mas professor, por que você trouxe da Seixas Rio? Porque eu vou construindo a ideia na sua mente, tá? Lembre-se que a minha aula não tem teoria. A teoria, para mim, tá? São questões. Então, essas questões aqui é onde eu te ensino a teoria. Eu parto das questões de concurso para te explicar uma construção de um conhecimento, ou seja, a construção da teoria. É isso que a gente faz, ok? Agora vamos ver o seguinte. Agora, nós já vimos a negação de uma frase com E. Como é que a gente nega uma frase com E? Pensa aí. Rapidamente com a resposta, se mentalmente me dê a resposta. Ok? A negação, primeiro você vai ter que trocar o símbolo, o conectivo, quer dizer. A negação do E tem que ser ou. E o que você faz com as duas frases? Você nega. Como é que você nega uma frase com ou? Uma frase qualquer. Lembre-se que quando eu coloco A, eu estou colocando inclusive as frases negativas. Eu estou dizendo qualquer frase, tá? Se for uma frase com ou, eu vou trocar pelo E. O que eu faço com as duas frases? Eu nego, tá? Troco o ou pelo E e nego as duas. Como é que eu nego uma frase com todo? Para eu negar uma frase com todo, eu tenho sempre que furar a ideia. Lembre-se, eu estou recapitulando com vocês. E para eu negar uma condicional, sempre eu vou manter a primeira e negar a segunda. Mas lembre-se que aqui nunca vai poder ter outro se. A negação de uma condicional nunca poderá ser outra condicional, certo? E agora vamos lá. Como é que eu vou negar agora quando tiver o algum e o nenhum? O algum, esses dois aqui são os mais fáceis. Por quê? É só você inverter. Para cá, para cá. Ou seja, para cá vem o algum, para cá vem o nenhum. Só que aqui tem um detalhe. Eu vou repetir
o resto da frase, tá? E aqui também, ó, embaixo também, eu vou repetir o resto da frase. Então, o que eu estou falando com você? Toda vez que pedir para negar o algum, eu sempre vou trocar pelo nenhum. E eu vou repetir o resto da frase. Quando eu pedir para você negar o nenhum, eu vou trocar pelo algum. E eu vou repetir o resto da frase. Tá? Mas lembre-se, olha só. Esses dois aqui tem que ser a ideia. Como assim? Quando aqui está nenhum, se eu falar não existe, dá ideia de nenhum? Dá, então tá certo. Tá? Como assim? Vamos ver um exemplo. Se eu falasse assim para você, ó, exemplo. Algum dia chove. Como é que seria a negação dessa frase? Seria, ó, primeira coisa, eu vou trocar sempre, vou botar negação aqui embaixo, tá? Negação, como é que eu faço? Ó, a negação do algum eu já sei que é nenhum. E o que eu faço com o resto da frase? Eu repito. Então vai ficar nenhum dia chove. Toma cuidado que isso aqui tem um peguinha, tá? A gente já vai ver já esse peguinha. Ó, a negação é essa, ponto. Eu não mexo no restante da frase, eu vou repetir e vou trocar o algum por nenhum. A negação é essa. Mas o que quer dizer nenhum dia chove? Será que eu posso falar essa mesma frase como não existe dia com chuva? E aí, eu passei ou não passei a mesma ideia? E aí, o que vocês acham? Passei. Se eu passei, é porque elas estão corretas. Ou seja, se o examinador quiser dar isso aqui como gabarito, ele também pode. Tá? Agora, algumas pessoas dizem, professor, e se ele colocasse todo dia faz sol? Não, porque não chover não quer dizer que faça sol. Aí eu já não posso, tá? Então, sempre eu vou trocar o nenhum, o algum por nenhum, e eu repito o resto da frase, tá? Agora, ele pode, isso aqui, ó, pode, tá? Não quer dizer que ele vá fazer. Ele pode fazer isso, mas não quer dizer que ele vai fazer, tá? Agora, e se eu colocasse assim para você, ó, algum, bota aí exemplo 1, exemplo 2. Algum dia não chove. Como é que você negaria isso aqui? Seria o quê? A negação de algum vai ser, façam sempre assim. Não importa o tamanho da frase. Sempre você vai trocar o algum por nenhum e vai repetir o resto da frase. Então, vai ficar nenhum dia não chove. Certo? Então, olha, a resposta a negação dessa frase acima é essa frase aqui de baixo. Ponto. Não existe outra. Mas o que ele pode me pedir é que eu interprete a frase, tá? Como assim? O que quer dizer? O que quer dizer que nenhum dia nenhum não chove? Nenhum não chove. Nenhum dia não chove. Se alguém falasse para você, ó, nenhum dia não chove aqui no Nordeste, o que ele está falando? Ó, nenhum dia não chove. Ele está dizendo que todo dia chove. Ué, como assim? Nenhum e não, isso aqui são partículas negativas. É como se fosse não, não. Não, não quer dizer o quê? Sim, então ele está dizendo que todo dia chove. Então, se ele quisesse dizer que a negação dessa frase é essa, estaria certa também. Mas professor, e se ele quisesse dizer essa aqui? Também estaria certa. Professor, e se tiver os dois gabaritos? Questão anulada. Não pode. Ou é uma coisa ou é outra. Não podem as duas. Certo? Então aqui, ó, ele pode te pedir para você interpretar. Não quer dizer que seja obrigatório.
Lembre-se, quem é que vai te dizer o que ele quer? É o gabarito. São as opções para marcar. A, B, C, D, E. Nas opções para marcar, se tiver esse aqui, você vai marcar. Se tiver esse aqui, você vai marcar. E se não tiver nenhum dos dois? Então, aliás, e se tiver os dois? É porque a questão está anulada. Tá? A questão está anulada. Lembre-se que não é somente esses dois. Se ele quisesse ter falado nessa daqui, ó, assim, ó, não existe dia que não chova. E aí, tá passando a mesma ideia ou não? Mesma ideia. Sim, tá passando a mesma ideia. Então, porque também pode, tá? Então, ó, essa daqui pode. Essa daqui pode. Essa daqui pode. Tá? Tudo é negação de uma mesma frase, para vocês verem como é que eles fazem. Eles cobram, ó, é isso que eles fazem. E pode ser que tenha outra, porque é sempre a passar a mesma ideia. Raciocínio lógico é raciocínio lógico, tá? Sempre é mesma ideia. Não precisa estar explícito. Não precisa estar escrito exatamente como você quer. Pode apenas te passar uma ideia, que foi do jeito que foi feito aí, tá? Então, tome muito cuidado com essa jogada de examinador. O examinador adora fazer isso aí. Aí você me pergunta, tá, professor, e se fosse o inverso? E se fosse para negar o nenhum? Esses detalhezinhos aqui, gente, tomem cuidado, porque as pessoas, quando vão estudar negação, esquecem de estudar isso aqui, ó. E os examinadores sabem onde as pessoas falham, onde as pessoas não estudam. E se a frase fosse: nenhum político é honesto? Como é que você negaria isso aqui? A negação ficaria como? A negação do nenhum, sempre que você vê um nenhum, você negue com algum, tá? Então, o que eu faço com o resto da frase? Eu mantenho. Então, vai ficar algum político. Aqui está dizendo que é honesto, eu vou dizer que é honesto, porque eu não vou mexer na frase. Então, algum político é honesto. Mas professor, e se ele quisesse ter dito assim, ó, pelo menos um político é honesto. Ele dissesse que essa daqui é a negação dessa. Estaria certa ou estaria errada? Vou botar daqui para cá, tá? Pensem sempre daqui para cá. E aí? Se ele te der isso como resposta, tá certo? Tá. E se ele te der isso como resposta, tá certo? Tá. Porque o pelo menos um e o algum é a mesma ideia, tá? É a mesma ideia os dois. Então, tomem cuidado com raciocínio lógico, é a ideia. E se ele falasse assim, ó, 1, 2, 3, 4, botasse assim, ó, nenhum político não é rico. Toma cuidado que tudo isso que eu estou te falando é porque eu sei onde eu estou querendo te levar. Eu sei onde eu estou querendo plantar informação na sua mente. Então eu te aconselho, aprenda isso que eu estou te falando. Tenha um objetivo estratégico nisso que eu estou fazendo, ok? Então olha só, primeira coisa, qual a negação de algum? A negação de nenhum quer dizer algum. Não procurem um gabarito, tá? Faça sempre essa troca aqui. Depois você vai olhar os gabaritos lá, mas primeiro faça você a negação. Troco nenhum por algum. O que eu faço com o resto da frase? Eu mantenho. Então vai ficar algum político não é rico, tá? Porque a negação do nenhum é o algum e eu não mexo na frase. Então ficaria algum político não é rico, tá? Então olha só. Aí nesse caso aqui, será que eu posso interpretar
algum político não é rico. Primeiro que eu não posso negar o algum com não, tá? Porque aqui não é o nenhum, só posso negar nenhum com não, tá? É a história do não te trair, não. Ó, se alguém te falar não te trair, não, lembre-se que se a pessoa souber raciocínio lógico, ela está dizendo o quê? Te traiu na maior cara de pau. Porque o não quer dizer sim. Duas frases negativas sem nenhum conectivo para separar, sem nenhuma vírgula, nenhum e, nenhum ou. Se não tiver nada separando, é porque um anula o outro, tá? Agora aqui é o algum. Aí eu te pergunto, algum político não é rico? Como é que eu posso falar isso diferente? Será que eu posso falar existe político que não é rico? Passa a mesma ideia? O que vocês acham? O que vocês acham? Passa a mesma ideia? Existe algum político que não é rico? Passa. Os dois são certos. Agora, e se no lugar do não é rico, eu posso dizer que ele é pobre? E aí? Existe algum político? Será que eu posso falar no lugar de não é rico? Eu posso? A minha pergunta é, no lugar de não é rico, eu posso dizer que ele é pobre? Não, de jeito nenhum. Porque quem não é rico não quer dizer que seja pobre. Então, nesse caso, eu não posso fazer essa troca do não é rico por pobre. Assim como eu negar uma pessoa dizendo, se eu botasse assim, ó, Ana é magra. Qual a negação de Ana é magra? A negação de Ana é magra vai ser o quê? Ana, aqui está dizendo que é magra, eu tenho que dizer que não é magra, tá? Ah, mas professor, e se no lugar de não é magra, a pessoa colocar lá, dizer que a Ana é gorda? Pode? Não. Ana não quer dizer, o fato dela não ser magra não quer dizer que ela seja gorda. Não pode. Eu não posso trocar uma coisa pelo outro, tá? Eu só posso trocar quando for realmente uma coisa contrária da outra. Não tiver outra opção, tá? Assim como se eu falasse assim, ó, João, vou botar aqui, ó, peraí, eu vou botar na horizontal, tá? Ó, assim, ó, Ana não é magra. A negação, o que eu falei? A negação seria Ana, aliás, não, Ana estava dizendo que era magra, né? A negação tem que ser Ana não é magra, tá? E eu não posso substituir isso aqui, ó, por gorda. É isso que eu tô falando, não pode. Porque se ela não é magra, não quer dizer que ela seja gorda. Então não pode, tá? Isso aqui que eu tô fazendo com vocês, ó, é tipo um brainstorm. Tá? Aí você fala, nossa, mas você fica meio confuso assim. Não, o seu cérebro é obrigado a prestar atenção em vários detalhes. Uma hora seu cérebro está aqui, depois está aqui, está aqui, está aqui. Aí eu botei naquele outro, depois veio para cá, veio para cá. E isso aqui eu te aconselho a você fazer também. Porque isso aqui faz com que seu cérebro fixe melhor. Isso aqui é uma estratégia de aprendizagem que eu uso. Falar várias informações em um papel pequeno. Então, isso aqui faz com que seu cérebro seja obrigado a analisar cada item. Ele é obrigado, uma hora ele está aqui, depois ele está aqui, depois ele está aqui, ele está aqui, está aqui, está aqui. Faz com que ele fique analisando. É muito mais estratégico do que eu escrever exatamente tudo organizado, tudo bonitinho, tá? O bonitinho, aquela história organizado, é bom para ensino médio, é bom para ensino fundamental. Quando você vai, não sei, fazer aquele caderno bonitinho, aquela coisa, isso só dá certo na faculdade, no ensino médio. Concurso, não. Concurso é objetividade, é rapidez e mais ainda, é saber colocar da forma que essa informação fique capturada na sua mente, no seu raciocínio. Então não é só jogar o conteúdo, é também como fazer esse conteúdo ficar dentro da sua mente. É isso que eu estou preocupado aqui, é isso que eu estou tentando fazer com vocês. Ok? Então, a gente hoje vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer mais questões
mostrando como é que se aplica isso aqui que eu ensinei para vocês hoje, ok? Então até a próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.